Salve, salve rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. Bom gente, o vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês um vídeo especial sobre a Eurocopa, que eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, mas esse vídeo só vai sair na segunda. Tô gravando esse vídeo às 2h46, ou seja, falta praticamente uma hora para se dar o início da primeira partida entre Turquia e Itália, para meio que abrir a competição da Eurocopa. Então eu vou trazer aqui para vocês as seleções mais valiosas e os seus jogadores mais valiosos, os jogadores mais valiosos das seleções que eu vou citar. Então, se é novo no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha aí para ajudar você no canal e não esquece do like também, demorou? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Vou começando o vídeo aqui então. Em décimo lugar, a gente tem a seleção da Turquia com valor total de seus jogadores de 325 milhões de euros, que em reais dá mais ou menos quase 2 bilhões, dá 1,9 bilhão de reais. E o seu jogador mais valioso é o zagueiro do time do Leicester, lá da Premier League, o zagueiro turco Soyuncu ou Soyuncu. Eu acho que se fala Soyuncu pelo sotaque turco, né? Ele tem o seu valor de 45 milhões de euros. Ele é um dos principais jogadores, vem sendo um dos principais jogadores do time do Leicester nas últimas temporadas. Assumiu a titularidade na zaga do Leicester após a saída do Harry Maguire, que foi para o time do Manchester United. E a Turquia também vem com uma boa seleção. Eu não acho que ela é favorita, porque acho que tem outras seleções favoritas, inclusive vai aparecer elas aqui mais pra frente da lista. Mas a seleção turca não é uma seleção ruim, mas na minha opinião também não é a favorita para ganhar a Eurocopa. Só dando os créditos aqui da matéria, eu estou fazendo o vídeo de acordo com a matéria feita pelo OneFootball. Eu vou tentar deixar o link aí para vocês, para caso vocês queiram ver mais alguma coisa. Bom, e em nono lugar, a última finalista da Copa do Mundo, a seleção da Croácia, aparece em nono lugar, com um valor total de seus jogadores de 375,8 milhões de euros, que em reais dá aproximadamente 2,3 bilhão. E o seu jogador mais valioso é o meio-campista Mateo Kovacic, que atualmente joga pelo time do Chelsea, foi campeão da UEFA Champions League. A seleção da Croácia perdeu alguns jogadores, se for fazer uma comparação com os jogadores que jogaram a Copa do Mundo de 2018, perderam alguns jogadores, alguns meio que se aposentaram da seleção da Croácia. Acho que Rakitic parou de jogar, Mandzukic parou de jogar, Modric eu não tenho muita certeza, mas também perderam alguns outros jogadores. Então a seleção da Croácia, se for comparar com aquela seleção que foi finalista da Copa do Mundo de 2018, é uma seleção um pouco diferente. Bom, e em oitavo agora a seleção da Holanda, que volta a disputar uma Eurocopa porque não disputou a última, que foi realizada em 2016. E a seleção da Holanda tem seu valor de aproximadamente 637 milhões de euros, que em reais dá aproximadamente 3,9 bilhões. E cara, nossa, 3,9 bilhões é muita coisa, cara. E o seu jogador mais valioso é o meio-campista do time do Barcelona, que é o Frenkie de Jong, que é um excelente meio-campista, para mim um dos principais jogadores do time do Barcelona nessas últimas duas temporadas que ele vem atuando pelo time do Barcelona. E ele tem seu valor de aproximadamente 90 milhões de euros, ele que é um jogador que o Barcelona não quer vender nem a pau, e que é fundamental tanto para a seleção da Holanda no dinamismo do jogo, tanto para o elenco do Barcelona. Porque o De Jong veio do time do Ajax após ter feito uma excelente temporada, foi para o time do Barcelona e ainda conseguiu dar continuidade no bom trabalho que ele vinha tendo no time do Ajax. E em sétimo agora, a seleção que desclassificou o Brasil na Copa do Mundo de 2018. Nas quartas de final a gente perdeu para o time da Bélgica e a Bélgica aparece em terceiro colocado aqui da lista, com o valor de seus jogadores de aproximadamente 669 milhões de euros, que em reais dá aproximadamente 4,1 bilhões de reais. E o seu jogador mais valioso, para mim, é um dos principais jogadores nessa temporada, e acho que concorre para ser o melhor jogador do mundo ao lado do Messi, que também para mim fez uma excelente temporada, que é o Kevin De Bruyne, que tem seu valor de 100 milhões de euros. O De Bruyne, para mim, se ele conseguisse ser campeão da UEFA Champions League, ganhando do time do Chelsea, caso isso acontecesse, obviamente, eu acho que o De Bruyne seria o melhor jogador do mundo pela temporada que ele fez, uma temporada muito boa. E acho que a Eurocopa vai poder decidir melhor quem vai ser o melhor jogador do mundo. E a Copa América, infelizmente, a Copa América não tem mais, nunca teve um peso que a Eurocopa tem. Então, por exemplo, o Brasil ganhou a Eurocopa aqui. O Neymar fez uma boa temporada, mas não fez aquela temporada do que a gente está acostumado a ver no Neymar. Messi, caso ganhe também, não vai ter o mesmo peso de que, por exemplo, o De Bruyne ganha uma Eurocopa com a Bélgica. Então, a Eurocopa tem um peso muito maior do que a Copa América tem, então por isso que eu digo que a Eurocopa vai poder decidir quem pode ser o melhor jogador do mundo nessa temporada. Bom, em sexto agora a gente vai falar sobre a seleção da Itália, que tem um valor de aproximadamente dos seus jogadores de 764 milhões de euros, que em reais dá aproximadamente 4,6 bilhões.
E o seu jogador mais valioso é o meio-campista da Inter de Milão, que foi campeão do campeonato italiano, obviamente, que é o Nicolo Barella, que é um excelente meio-campista, veio do Cagliari há uma ou duas temporadas atrás, mais ou menos, e já se consolidou como um dos principais jogadores da Inter de Milão. E ele tem seu valor de aproximadamente 65 milhões de euros. O Barella, para mim, é um excelente jogador, se tornou uma peça muito importante na seleção italiana e no time da Inter de Milão, no esquema do Antônio Conte. Ele era, né, porque o Antônio Conte agora não é mais o técnico da Inter de Milão, ele era uma peça-chave no meio campo, tanto, como eu disse, tanto na seleção italiana e tanto na Inter de Milão. Para mim, o Barella, como posso dizer, é uma das promessas. Eu considero ele ainda um pouco de uma promessa, mas já se tornando uma realidade. Mas acho ele muito mais uma realidade do que uma promessa. Então, acho que daqui a alguns anos, vamos colocar desse jeito, ele pode aparecer entre os melhores meio-campistas do mundo. Sem dúvida, porque o Barella, cara, é um excelente meio-campista. Bom, em quinto colocado, agora a gente tem a seleção que foi a última campeã da Eurocopa lá em 2016, que é a seleção de Portugal, que tem o valor dos seus jogadores de aproximadamente 872 milhões e meio de euros, que em reais dá aproximadamente 5,3 bilhões. E o seu jogador mais valioso é o principal jogador do Manchester United nessa temporada, que é o meio-campista Bruno Fernandes, que tem um valor de 90 milhões de euros, que o Bruno Fernandes, para mim também, cara, fez uma excelente temporada, comandou o meio-campo do Manchester United, vem comandando também a seleção portuguesa junto com o Cristiano Ronaldo. E para mim, eu acho que ele deveria, como posso dizer, acho que quando o United conseguir subir um pouquinho do seu patamar e brigar mais pelo título da Premier League, brigar mais pela UEFA Champions League, cara, eu acho que o Bruno Fernandes pode concorrer sim ao prêmio de melhor do mundo. Porque, cara, o que o Bruno Fernandes joga é brincadeira. Importa agora a seleção espanhola, que vem com uma nova geração de jogadores, passou por uma transição bem difícil dentre os jogadores que foram campeões em 2010, jogaram a Copa de 2014, aqueles caras que também foram bicampeões da Eurocopa em 2008 e em 2012, estão passando por uma transição ainda, mas já está algo muito melhor do que se comparava com a Copa de 2018, porque a Espanha foi uma vergonha na Copa de 2018. E a seleção espanhola tem seus jogadores avaliados em aproximadamente 915 milhões de euros, que em reais dá aproximadamente 5,6 bilhões. E o seu jogador mais valioso, por incrível que pareça, é o meio-campista Marcos Llorente, que, cara, ele fez uma excelente temporada com o time do Atlético de Madrid, foi muito importante, atuando em muitas posições no esquema do Diego Simeone, tanto que o time do Atlético de Madrid foi campeão espanhol e Marcos Llorente foi um dos principais jogadores e foi, eu não sei se eu já disse mas o valor de 90 milhões de euros. E, cara, o Marcos Llorente, como eu disse, cara, fez uma excelente temporada. Eu não esperava uma temporada dele desse jeito, porque ele era muito mais reserva do que titular no time do Real Madrid. Foi vendido ao time do Atlético e se tornou uma peça muito importante, tanto que agora vem jogando também bastante pela seleção espanhola. Em terceiro lugar, a seleção da Alemanha, que também vem passando por uma transição, desde aqueles jogadores que foram campeões da Copa do Mundo em 2014, a seleção da Alemanha vem passando por uma transição muito grande, tentando deixar uns jogadores que são bem experientes, jogadores muito bons, para também dar experiência aos novos jogadores que vêm chegando dessa nova geração alemã. E a seleção da Alemanha tem um valor de aproximadamente dos seus jogadores de 936 milhões e meio de euros, que em reais dá aproximadamente 5,7 bilhões. E como eu disse, um desses jogadores que é dessa nova geração da seleção alemã, apesar dele já parecer, como posso dizer, ser um jogador mais velho, porque ele já atua um bom tempo já na seleção alemã, que é o Joshua Kimmich, que para mim acho que para mim é o segundo principal jogador do Bayern de Munique nessas últimas temporadas. Acho que só está atrás do Lewandowski, que para mim é o principal jogador do Bayern de Munique, mas o Kimmich sabe atuar tanto no meio campo, tanto na lateral direita. É um dos principais jogadores do time do Bayern de Munique, é um dos nomes, cara, que para mim acho que pode aparecer futuramente. Pode aparecer futuramente não, para mim já tem que aparecer na seleção da FIFA dentre os melhores jogadores do mundo, não no top 3, mas aparecendo entre os 10 melhores e também aparecer na seleção da FIFA, e também vem comandando muito bem o meio campo, não só o meio campo, né? Vem comandando muito bem o time da Alemanha, que agora vai disputar a Eurocopa com esses novos jogadores nessa nova geração. Em segundo lugar, agora a seleção francesa. A seleção francesa tem o seu valor dos seus jogadores de aproximadamente 1 bilhão de euros. Sim, 1 bilhão de euros, que em reais dá aproximadamente 6,3 bilhões de reais. E o seu principal jogador é o atacante Kylian Mbappé, que joga pelo time do PSG. A seleção francesa também é a atual campeã da Copa do Mundo.
E o Kylian Mbappé tem o seu valor de 160 milhões de euros, acabou baixando um pouco do seu valor de mercado, mas logo logo vai subir de novo, porque o Mbappé também é um excelente jogador. E é o principal jogador da seleção francesa, é o camisa 10 da seleção francesa. Então, cara, o Mbappé pra mim futuramente vai ser um dos melhores jogadores do mundo, se já não é um dos melhores jogadores do mundo, obviamente. Então, cara, a seleção francesa pra mim também é uma das favoritas. E também eu vou citar para vocês no final para minhas seleções que são as favoritas para ganhar o campeonato. Em primeiro lugar, a seleção da Inglaterra, que chega com uma nova geração de jogadores também, uma seleção muito forte, a seleção da Inglaterra, que tem o valor de jogadores de 1,25 bilhão de euros, que em reais dá aproximadamente 7,6 bilhões, também é uma grana bem alta. E o seu jogador mais valioso para mim, que para mim foi o melhor jogador da Premier League, mas infelizmente não acabou ganhando como melhor jogador da Premier League, que é o atacante Harry Kane, que na Premier League foi o artilheiro e o líder de assistências. E foi o artilheiro. E o cara é centroavante. Então, cara, ele liderou a artilharia da Premier League e liderou também a área de assistências. Então, cara, dá pra ver a temporada que o Harry Kane fez. Numa temporada, o Harry Kane fez uma excelente temporada, mas em relação ao time dele, que é o time do Tottenham, o time fez uma péssima temporada. Então, o cara foi um dos únicos que conseguiu se salvar, né, bem entre aspas, dessa má temporada do time do Tottenham. E o Harry Kane tem seu valor de 120 milhões de euros, vem subindo bastante seu valor de mercado, principalmente nessas últimas 1 ou 2 temporadas que ele vem se destacando muito pelo time do Tottenham. Vou falar para vocês as seleções que, na minha opinião, são as principais candidatas ao título da Eurocopa. Para mim, são as seleções da Alemanha, da Espanha, de Portugal também, que vem muito forte. A seleção francesa também vem com uma seleção bem forte. Então, cara, essas seleções que estão vindo de uma transição muito boa, a seleção italiana acho que também não é favorita, mas também chega ali mais por trás. Essas seleções que passaram por uma transição entre pós-Copa de 2014 e a Copa do Mundo de 2018, essas seleções que passaram por essa transição, como a seleção da Alemanha, a seleção da Espanha, a seleção da Itália, a seleção portuguesa que acabou ganhando a Eurocopa de 2016 e ganhou também a Nations League. Para mim também a seleção da Holanda não é a principal favorita, mas também corre ali por trás junto com a Itália. Mas essas seleções que eu falei primeiro, França, Inglaterra, França, Portugal, essas seleções que passaram por essa transição pós-Copa de 2014 e também até a Copa de 2018, para mim são as principais favoritas, porque conseguiram pegar alguns resquícios, principalmente a seleção da Alemanha, a seleção da Espanha, pegaram alguns resquícios dos jogadores que foram campeões com as suas seleções, no caso da Espanha, bicampeões da Eurocopa e uma Copa do Mundo, a seleção da Alemanha com os jogadores que foram campeões do mundo, e juntaram com essa nova safra de jogadores que vem tendo, que são excelentes jogadores. E a seleção de Portugal juntando a experiência dos jogadores também da Eurocopa de 2016, e juntando com essa nova geração também da seleção de Portugal. Então, cara, como eu disse, essas seleções que conseguiram fazer essa boa transição e juntando a experiência com os novos jogadores, para mim essas são as principais seleções. Bom, gente, vou encerrando o vídeo por aqui. Se vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha aí para ajudar mais no canal. E não esquece do like também, demorou? Um vídeo especial sobre a Eurocopa que começa hoje na sexta-feira, mas como esse vídeo só vai sair na segunda-feira, já vão ter tido alguns jogos, então vocês deixem aí nos comentários também quem que vocês acham que vai ganhar essa Eurocopa de 2020, apesar de ser em 2021, demorou? Então, um grande abraço para vocês, falou e fui!